Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Prezados amigos, boa noite. Para nós é um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez nessa casa. Trazemos um abraço lá de Vitória para todos, da nossa casa, Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, e também da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, onde nós buscamos oferecer alguma contribuição na área de mediunidade. Minha esposa Graça está aqui comigo, né? Conosco aqui no caso, e nós então, em nome da Graça e em meu nome, agradecemos essa hospitalidade de vocês, esse carinho, essa simpatia, e deixamos aqui o nosso desejo de que vocês realizem cada vez mais esse trabalho tão bonito que por poucos minutos pudemos assim conhecer e tomar assim algum conhecimento, ainda que rápido. Eu acho que nós aqui estamos sem, não é? Mas enquanto ele vai preparando para nós o material, o nosso assunto de hoje é sobre energia mental e autocura. Essa palestra, ela está baseada principalmente num livro com esse título, Energia Mental e Autocura, da autoria de Alírio Cerqueira Filho. Mas como nós temos já de muito tempo o hábito de pesquisas, nós nunca ficamos adstritos a um único autor. Então nós vamos fazer aqui com vocês alguns recortes dessa obra que recomendamos, que é exatamente essa aí, né? Energia Mental e Autocura. Mas vocês vão observar que a gente vai colocar coisas que não estão lá também. São outras contribuições de outros autores, pesquisas que a gente faz. Nós começaríamos, já que vamos falar de energia mental, lembrar desse pensamento extremamente objetivo e profundo. Pensar é criar. Isso está no livro Pão Nosso, lição número 15 de Emmanuel, um dos livros que está exatamente aqui, um desses livros que nós temos sobre a mesa aqui. Já vimos que a casa trabalha exatamente com os mesmos livros que costumamos trabalhar. E isso é muito bom. O que seria energia mental? O nome já fala. Energia da mente. Todos nós temos energia mental? Obrigatoriamente. Todos nós temos uma mente. Todos nós pensamos. Encarnados ou desencarnados, todos nós temos energia mental. Agora, é forçoso observar que algumas pessoas têm essa energia mental num grau mais acentuado. Isso é um fato que qualquer pessoa pode observar. De onde se origina a energia mental? O que é a energia mental? Ela começa numa coisa chamada pensamento. A energia mental começa no pensamento. O pensamento, como vimos agora há pouco, na frase de Emmanuel, ele é criador. Essa casa aqui tem 95 anos. Ela nasceu no pensamento de quem? Certamente de vários. Mas ela se tornou realidade aqui. Mas antes dela se tornar realidade, ela esteve no pensamento de alguém. Todos esses materiais que estamos vendo aqui nasceram primeiramente no pensamento de alguém.
Nós temos aqui tecnologias que é pensamento acumulado de quanto tempo? Para chegar a isso que está aqui. Tudo que nos cerca nasce do pensamento. O que não é pensamento do homem é pensamento de Deus. Então nós já sabemos isso. O pensamento, ele gera o sentimento. Pensamento gera sentimento. Alguém pode não concordar e achar que primeiro sente para depois pensar. Nós vamos concordar inicialmente. Para nós foi também uma surpresa quando começamos a analisar essa questão. Em princípio, nós achamos que a gente sente e depois pensa. Esse pensar aí é de uma outra natureza. Já é, talvez, até uma reflexão. O que nós possivelmente ignoramos é que nós temos pensamentos automáticos, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Esses pensamentos automáticos, eles são tão inconscientes, nós não sabemos que eles existem. Só que a partir de um estímulo externo, nós respondemos, geralmente com um sentimento. Mas se nós formos decodificar o processo, nós vamos verificar que atrás de um sentimento tem um pensamento. Muitas vezes inconsciente. O pensamento, basicamente, ele se dá na mente. Já o sentimento, ele também se manifesta no corpo, através de uma coisa chamada emoção. Antes de você saber exatamente por quê, o seu coração disparou. E depois você pode perceber que ele está dominado por um sentimento de medo. A partir daí você começa a ter consciência dos seus pensamentos. Mas muito antes, o seu corpo já sinalizou. Então, o pensamento gera sentimento, emoção. Emoção é algo que se dá no corpo, são sensações orgânicas. Às vezes sutis, e às vezes tão violentos que pode levar o indivíduo até ao desmaio. Ou até mais que o desmaio, até a morte. O pensamento, então, gera sentimento, que por sua vez gera a vontade. E a vontade no ser humano, ela é muito diferenciada. Quanto mais forte a vontade, mais força mental o indivíduo tem. Kardec, que estudou profundamente o magnetismo antes de estudar o espiritismo, 35 anos estudando magnetismo, coloca isso claramente no livro A Gênese, quando ele vai falar que magnetismo e espiritismo são ciências irmãs. Não vai falar muito do magnetismo, porque, como ele disse, esse assunto foi tratado de forma séria e competente a partir de Mesmer e outros autores, então ele não precisaria repetir. Mas ele vai falar da importância da vontade. A vontade é capital. Se você vai aplicar o passe, que é uma forma de aplicar o magnetismo, é preciso que você tenha vontade de ajudar, de colaborar. E se você vai tomar o passe, você precisa ter a vontade de receber a ajuda. Tanto que Jesus falava, queres ser curado? Mas isso derivaria muito do nosso assunto. Vamos em frente. Então, a energia mental é isso, esse conjunto, pensamento, sentimento, vontade. E alguém pode dizer assim, não acredito muito nisso, porque tem hora que não dá vontade de fazer nada. Mas é vontade. Vontade de não fazer nada. É um tipo de vontade. É igual a pessoa que diz o seguinte, olha, sobre esse assunto aí, vocês podem discutir à vontade, eu não quero decidir sobre esse assunto, nada. Nada não, você já decidiu. Você decidiu não decidir. Você decidiu não participar. Então, nós precisamos tomar consciência do que é o pensamento. Quando você sai daqui lá na porta, você diz que
Não pensou, você pensou, só que de forma muito automática. Você decidiu, você teve vontade. Refletir sobre isso para que a gente possa chegar aonde a gente precisa da energia mental e autocura. Então, só para uma colocação rápida que vai ajudar a entender o pensamento do Alírio, isso não está no livro dele, mas a gente colocou aqui. A nossa mente, eu prefiro olhar para lá que fica mais fácil. A nossa mente, ela pode ser comparada com um iceberg. Só que o iceberg que representa a nossa mente não é esse que está aí. Isso aqui é praticamente a nossa vida atual. Se você olhar o que é o inconsciente nosso realmente, ele não caberia aqui, ele sairia por aqui afora. Mas vamos trabalhar com isso que está aqui. A nossa mente tem uma parte que fica acima da lâmina d'água, que é o que a gente chama de consciente. Consciente é aquilo que está acontecendo agora. Me parece que a senhora está bem consciente, olhando para mim e prestando atenção no que eu estou falando. É verdade? Então a senhora está usando a área consciente. Mas se alguém estiver ali já com um olhar assim meio esgazeado, e já pensando nas panelas, ou amanhã, segunda-feira, e começar devagar, já não está trabalhando tanto com essa área. Então, vamos lá. Nós temos uma área que é o consciente. O aqui e agora, de forma bem lúcida. Só que nós temos uma outra área da nossa mente, desculpem, que a gente poderia chamar de subconsciente. O Alírio prefere falar só em subconsciente. Mas nós gostaríamos aqui de ter a liberdade, baseado em outros autores, de dizer de uma outra área. O subconsciente, ele pode ser alguma coisa muito, digamos assim, quase superficial. Nenhum de nós lembra agora, nesse momento, ou estava lembrando até agora, o que almoçou ontem. Mas se precisar, vai fazer um pequeno esforço e vai trazer. Agora, se eu perguntar a vocês, hoje é dia 5 de agosto de 2018, o que vocês almoçaram no dia 5 de agosto de 2008? E se você for submetido a uma hipnose? Nós podemos recuperar essa informação? Então, isso está num outro nível. Está muito mais subterrâneo do que esse subconsciente que você puxa rápido. Não é? Então, nós temos um inconsciente da vida presente que é de difícil acesso. Imagina se eu perguntasse a vocês o que vocês estavam fazendo no dia 5 de agosto, sei lá, de 30 anos atrás, considerando que alguns aqui estariam desencarnados, seria mais difícil ainda. O que eu estava fazendo aonde? Não é? Então, o nosso inconsciente é uma coisa vastíssima. Só entender isso e vamos em frente para não nos perdermos, porque o tempo, ele conspira. O Alírio vai falar no livro dele uma coisa interessante, que a palavra veste o pensamento. Talvez a gente não tenha parado para pensar nisso, mas vamos lá. Hoje é domingo e você faz uma programação. Amanhã eu vou acordar às 7 horas da manhã, tomar meu café, sair, pegar o carro, ir lá em tal lugar, fazer isso assim, assim. Vamos supor que eu vou lá na rua tal, na loja tal, para reclamar da minha camisa que não ficou bem, coisa assim. Preste atenção, tudo que a gente pensa está em forma de palavras. Então as palavras têm um poder muito grande, porque elas vestem um pensamento que, por sua vez, evoca um sentimento, que evoca uma vontade. Então nós deveríamos ter mais cuidado com as palavras que falamos. Uma pessoa que diz que ela não vale nada, ela deveria pensar 10 vezes antes de falar isso.
Porque ao dizer que ela não vale nada, ela está usando uma palavra que evoca um pensamento, que evoca um sentimento e evoca que vontade. Então, as palavras têm muito poder. Precisamos pensar mais sobre isso. Há um diálogo interno em todos nós que às vezes a gente ainda não se deu conta, a não ser aqueles que já cultivam o autoconhecimento que vamos tratar mais adiante. Mas as pessoas que não se alertaram ainda para isso, talvez nem tenham percebido desse diálogo interno. É uma verdadeira falação mental. Vocês não vão fazer isso agora para não se distraírem da palestra, mas assim que puderem hoje, sentem numa poltrona, numa cadeira, parem para observar a mente. E vocês vão perceber que há um diálogo interno, uma verdadeira falação mental. A nossa mente vive sempre fazendo uma narrativa. Só que nas pessoas muito ansiosas, essa falação mental é tão intensa que ela tira a alegria de viver da pessoa. Esse livro não foi escrito para falar dessas coisas, foi com direção, foi para ajudar pessoas, principalmente que estão no campo da ansiedade e depressão, que precisam refletir sobre alguns aspectos. Agir sem pensar. Então a pessoa pode dizer assim, eu quando vi já tinha feito, quando vi já tinha falado, ou já tinha ofendido e coisas do tipo. Foi sem passar, foi sem pensar. Sem pensar, nunca. Nunca sem pensar. Foi sem refletir. É porque existem os pensamentos automáticos. Talvez alguém esteja agora pensando, será que é verdade isso? Existem pensamentos automáticos dos quais eu não tenho consciência? Pois saibam que essa é a chave para a gente poder começar a lidar melhor com as nossas emoções. Tomar consciência de que pensamentos são esses. Os pensamentos automáticos, eles podem gerar crenças negativas e podem gerar crenças positivas. Talvez a gente não lembre mais de que na infância alguém nos influenciou de tal maneira que nós criamos um pensamento automático, uma crença. Ela pode ter sido negativa. Eu não valho nada. Eu sou incompetente ou coisa do tipo. Alguém ficou repetindo tanto até você se convencer disso, infelizmente. Isso é uma crença negativa que vai responder por suas atitudes lá na fase adulta sem que você saiba. Você também pode ter tido a sorte de ter tido um pai, uma mãe, um preceptor qualquer, um professor, alguém que te influenciou positivamente. E isso reforça a sua autoestima e faz de você uma pessoa que sabe lidar melhor com os obstáculos e as dificuldades da vida. Nós não temos que falar nada sobre as crenças positivas, agradecer que as temos. Agora vamos refletir um pouquinho do que é possível, ou qual o poder das crenças negativas. É com ela que precisamos preocupar. Preocupar no bom sentido. Vamos refletir, o poder das crenças negativas. Que animal é esse aí? Por favor. Eu estou fazendo teste com isso já há algum tempo, porque tem um companheiro que ele colocou a pulga de forma tão bem caracterizada que ninguém tem dúvida, mas depois que ele trocou para esse material, o pessoal fica na dúvida. A intenção foi de colocar aqui a pulga, tá? Até porque são perto, carrapato, pulga, são tudo mais ou menos da minha família, não sei se são primos, alguma coisa assim. Pois bem, qualquer um de nós pode fazer a seguinte experiência. Pegar um copo
por exemplo, pode pegar um copo que não tivesse água, né? Está sequinho, coloca uma pulga aqui dentro e observa. O que ela faz? É da natureza da pulga pular. Ela fica pulando, até que ela faz o quê? Ela sai do copo. Ela não fica. Ela pula, pula até sair. Aí você vai e coloca uma tampa aqui. Aí a pulga pula, bate na tampa e volta. Bate na tampa e volta. E vai fazendo isso, e vai fazendo isso. Por um tempo lá, que eu não sei qual seria, mas é um tempo. Até uma hora que ela começa a pular, e antes de bater na tampa, ela volta. Ela não bate na tampa mais. Ela criou um reflexo condicionado. Ela não bate mais na tampa. Agora você tira a tampa. Ela só pula até aquela altura e volta. Só até aquela altura e volta. Nunca mais ela sai daqui. A não ser que você seja psiquiatra de pulga. E consiga convencê-la que aquela tampa não existe mais. Agora esse outro animal vocês vão lembrar rapidinho, não vai ter dúvida nenhuma. Não é? Elefante. Como é que o elefante é domesticado? Infelizmente de forma cruel, lamentável. Mas às vezes de forma menos cruel, e apesar disso não da melhor forma. Mas vamos lá. Uma das formas de você fazer isso, as pessoas de circo costumam fazer, pega esse elefante que agora é adulto, mas quando ele era pequenininho, pegaram aquela corda que está ali, aquela estaca, amarraram esse elefantinho ali e deixaram. O elefantinho faz força para sair e não consegue, não consegue. E tenta muitas vezes, muitas vezes. Até uma hora que ele desiste. Aí ele cresce, está daquele tamanho, e o seu domador o amarra naquela cordinha insignificante, aquela estaca, e ele fica ali paradinho. Ele não sabe que ele agora é um adulto, que aquilo ali não é mais um obstáculo, mas ele está lá preso numa crença. Percebe o que é a crença negativa? Quantas tampas nós temos na nossa cabeça? A partir da educação que tivemos, das influências que recebemos, com 2, 3 anos de idade, que a gente nem recorda, depois com quem a gente conviveu, os professores, os pais e quantas coisas mais, quantas crenças. Quantas vezes o indivíduo diz, não, eu não posso fazer isso. Não pode por quê? Porque tem uma crença. Eu não posso. Ford, todo mundo já ouviu falar. Henry Ford. Foi, na sua época, um dos homens mais proeminentes dos Estados Unidos. Revolucionou a indústria automobilística. Um homem de uma força mental indiscutível. Ele tem uma frase memorável. Se você acredita que pode, ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, se você acredita que pode, você pode. Mas se você acredita que não pode, você não pode, até que mude de ideia. Então, as crenças são muito importantes. É muito importante a gente pensar nisso. Mas crença aí você está falando que é religião? Não, não é crença no sentido de religião. Pode ser até religiosa, mas não necessariamente. Crença é aquilo em que você acredita. Eu nasci com minha mãe dizendo que se comesse abacaxi e tomasse leite, acabou. Morria. Pronto. É uma crença. Não tem fundamento, mas está lá na sua cabeça.
Enquanto você não se convencer do contrário, você não vai se arriscar. Então, são essas coisas. O Alírio vai falar numa outra parte do livro sobre a lógica racional e a lógica emocional. Na lógica racional, 2 mais 2 igual a 4. Na lógica emocional, 2 mais 2 pode dar 3,8, 4, 4,2, 4,5, 5. É uma outra lógica, mas tem lógica. Só que é uma outra lógica. Então ele vai mostrar, vai lembrar, na verdade, que o nosso cérebro tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo lida com a razão e o direito com as emoções. Aqui a gente poderia voltar a lembrar de Emmanuel. Emmanuel diz que nós, como espíritos destinados à luz, para chegarmos a espíritos crísticos, nós precisamos desenvolver 2 asas. A asa da sabedoria e a asa do amor, do sentimento. Isso é tão verdade que o nosso cérebro foi programado para isso. Uma área que lida com razão, inteligência, até chegar na sabedoria, evidentemente, e uma outra que lida com sentimentos. O cérebro racional e o cérebro emocional é apenas uma figura. Na verdade, nós temos um cérebro só, mas como são 2 hemisférios, pode-se dizer que nós teríamos um cérebro racional e um cérebro emocional. O cérebro racional lida com a lógica racional, já falamos, 2 mais 2 igual a 4. Esse cérebro nos condiciona a raciocinar em termos objetivos e concretos. No Ocidente, onde nós estamos, nós somos treinados desde que nascemos a lidar muito com essa área. Todo o nosso contexto cultural, a partir da família e tudo mais, nos estimula e nos pede para lidar com essa área. Pão, pão, queijo, queijo. Vamos ser práticos e objetivos. E o mundo, no Ocidente, é dos práticos e objetivos. É só observar. Com algumas exceções. O cérebro emocional, como já falamos, tem uma outra lógica, mas tem lógica. É a lógica emocional. Aqui, ao invés do raciocínio, você tem a síntese, você tem a intuição. No lado racional, você tem a análise. No lado emocional, você tem a síntese, intuição. Aqui prevalece a subjetividade. Mediunidade, por exemplo, que é uma área onde nós temos trabalhado de muitos anos, é uma área que trabalha essencialmente com a subjetividade. Mas não pode ficar somente na subjetividade. Kardec, se não fosse um homem racional, nós não teríamos o espiritismo que temos. Nós teríamos, na verdade, um amontoado de superstições. Foi porque ele era um homem racional, mas não obtuso, que também trabalhava com a outra área, ele conciliou bem esses 2 hemisférios. QI, QE e QS rapidamente. No início do século XX, os estudiosos da mente sentiram a necessidade de elaborar questionários que pudessem medir, de uma certa maneira, a capacidade intelectual das pessoas. Daí vem o QI. No final do século, mais ou menos por volta de 1990, principalmente com Goleman, nós tomamos conhecimento mais diretamente, embora isso já estivesse sendo estudado muitos anos antes, mas foi quando veio à tona, efetivamente, a ideia da inteligência emocional. E aí o chamado QE. E todos nós sabemos que
Um indivíduo pode ter um QI elevado, tipo 160, 180 até. Mas se ele não tiver um QE elevado, ele não sabe lidar com os obstáculos e as dificuldades da vida. É da experiência de todos observar que uma turma de formandos de uma determinada profissão pode, depois de 20, 30 anos, se reunir novamente e constatarem esse fato. Alguns se saíram muito bem na vida e outros não. E, curiosamente, aquele que era o primeiro da classe pode ser um desses que não está lá muito bem. Tem um QI muito bom e um QE muito baixo. E os que estão melhores são aqueles que têm um QE mais alto e não necessariamente um QI alto. Isso é da prática da observação. Só que, mais recentemente, desenvolveram agora o QS, que é o quociente espiritual. O S é de espiritual em inglês. QS. E sabe-se hoje que uma pessoa que tem um QS alto tende a ter um QE alto ou melhor e tende a ter um QI melhor, não privilegiado, mas usa melhor todos os seus recursos, porque não gasta energia em conflitos e dificuldades inúteis. Então, isso é altamente, digamos assim, atrativo para a nossa qualidade de vida. A energia mental, ela tem 3 opções para nós utilizarmos essa energia. A humanidade, do modo geral, só usa duas vertentes da energia. Poucos usam a terceira hipótese, a terceira opção, ou a terceira possibilidade. E é por isso que a nossa humanidade anda tão doente, cada vez mais doente. O alcoolismo está campeando no mundo, as taxas de suicídio estão assustadoras. Nos Estados Unidos, o suicídio está atingindo crianças quase, que a gente poderia chamar. Não crianças propriamente, mas começando ali na adolescência. Adolescentes que não sabem lidar com uma coisa que é fundamental no ser humano. Você precisa aprender a trabalhar com a frustração. Frustração faz parte da experiência humana. Pais imaturos criam seus filhos numa redoma de vidro, tentando poupá-los de todas as frustrações, achando que com isso estão ajudando, só que dia mais, dia menos, ele não pode mais ficar na redoma de vidro, tem que ir para o mundo. E na primeira decepção não sabe lidar com aquilo. Adolescentes que suicidam por uma briga de namoro. Não sabem conviver com o não. Não sabem lidar com o não. Qualquer pequeno obstáculo, e os pais agora não vão mais poder resolver. Vocês conhecem alguma mãe ou algum pai que consegue convencer uma menina a gostar do seu filho? Agora é ele com ela. Vai ter que aprender a lidar. Então, vamos lá? 3 opções para lidar com a energia mental. A primeira, que é a mais comum, que o Alírio vai colocar. Essa parte aqui, aquela outra parte que também nós colocamos, é lá do livro. O Alírio adaptou essa linguagem, que vem, na verdade, da PNL, Programação Neurolinguística. Ele adaptou a uma linguagem evangélica. Então, ele chama de invigilância, lembrando do Cristo. Nós somos
proeminentemente invigilantes. E ainda costumamos ter muito orgulho disso. Já ouviram falar do complexo de Gabriela? Eu nasci assim? Vou crescer assim? Vou morrer assim? E ainda acha que está fazendo muito bem. Então, a invigilância campeia. Aqui o Alírio diz, dar vazão aos pensamentos subconscientes e emoções primárias. Damos vazão. E ainda achamos que estamos com toda a razão. E quem quiser que nos suporte. Só que quando você faz isso com seu filho, desculpe, não sei por que eu estou falando mais de filho agora. Não era inicialmente a ideia. Mas se você faz isso com seu filho, deixa que ele dê vazão, e você tolera tudo, você tolera. Você não diz não para ele. Mas lá fora, como é que vai ser? Talvez ele vai ouvir um não lá na delegacia de polícia, já imaginaram? Vai ouvir o não lá de um chefe que vai despedi-lo imediatamente, que não vai tolerar as suas rabugices. Então, em vigilância, damos vazão. E o outro movimento muito comum, repressão ou fuga, negação. O Alírio vai dizer, reprime os pensamentos subconscientes e emoções primárias. Está muito técnico, então vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo simples. Vamos imaginar que você está bem, tranquilo, acabou de almoçar numa boa, está tudo bem. Vai para o seu trabalho e de repente não sabe por que dá um pensamento de tristeza na mente, assim, sem mais nem menos. De uma hora para outra, sem saber por quê, um pensamento de tristeza. Geralmente, o que nós costumamos fazer? Em vigilância, damos vazão. Nos entregamos àquele pensamento, totalmente de forma invigilante. E começamos a fazer uma coisa chamada ruminação. Já ouviram falar nisso? Ruminação. E ficamos ruminando. Como aquele sentimento é muito desagradável e gera emoções desagradáveis no corpo, vai chegar uma hora que você não vai suportar mais. Então você faz o quê? Um movimento pendular. Reprimir. Não quero mais pensar nisso. Deixa eu me distrair. E aí você tem as fugas. Qual é a mais comum? Infelizmente, que está aumentando demais na nossa sociedade. Drogas, lícitas ou ilícitas. As drogas lícitas, infelizmente lícitas, álcool, fumo, a cafeína de menor consequência. E as drogas ilícitas, maconha, cocaína e essa tragédia chamada traque e outras coisas mais. A pessoa que não consegue lidar com certas emoções internas, ela tem que sair, arrumar uma válvula de escape. Alguns vão pegar um medicamento que possa tomar para dormir até, para ver se esquece, coisas assim. Então isso é muito comum. Nenhuma das duas resolve o problema, porque o problema continua existindo. Emmanuel, vocês vão ver que eu volto e meia falei Emmanuel, porque eu gosto muito de Emmanuel. Ele diz o seguinte, nós precisamos nos convencer que qualquer problema, só pode ser resolvido com o enfrentamento. Se não temos forças agora, vamos buscar de alguma maneira essas forças, mas para chegar ao momento de enfrentar, porque é a única maneira de resolver.
Então, através da fuga, nós fazemos aquilo que já se convencionou. Nós pegamos a sujeira e jogamos debaixo do tapete. E você vai jogando a sujeira debaixo do tapete, vai jogando. Só que a sua vida vai complicando de uma tal maneira que daqui a pouco começa a acontecer desemprego, divórcio, mais não sei o quê, e começa a ser abandonado pelas pessoas. Chega uma hora que não dá mais. De tanto esconder de você a sua realidade, você chega a um ponto que não dá mais. Então, pode ser que por uma razão ou por outra, e a dor tem sido uma das formas que a providência divina utiliza para nos acordar, aí a gente faz o caminho do meio. Vigilância. Quantos de nós só veio para a casa espírita depois que a coisa ficou bem desagradável? Enquanto deu para ir quebrando o galho, não é assim que a gente fala? A gente foi. Mas chegou uma hora crítica que não deu mais. Então a dor, segundo a doutrina espírita, tem um poder incrível de nos acordar. Talvez a doutrina espírita, eu pelo menos diria da minha parte, nem talvez, para mim, é a única religião que efetivamente explica a razão da dor. E a lógica da dor, porque tem a reencarnação, para nos tirar essa dificuldade de entender a justiça de Deus. Porque a dor é com certeza distribuída de forma desigual na sociedade. Não dá para ignorar. E às vezes a gente não consegue nem mais rezar, nem mais buscar Deus, porque diz, como é que eu vou acreditar em Deus se Ele é tão injusto? Então, quantos de nós veio para a casa espírita por conta da dor? E aí começa um processo de vigilância, de alguma forma. Vamos ver o que ele fala da vigilância. Transformar os pensamentos subconscientes em conscientes. Quer dizer, trazer de lá de baixo para o nível consciente. Como fazer isso? É o que nós vamos ver em seguida. E emoções primárias em emoções nobres. Como fazer isso? Então ele vai apresentar mais de uma opção, mas tem uma ferramenta que eu gostei muito, porque eu gosto muito das coisas assim, meio pão, queijo, queijo. Gosto de uma linguagem mais matemática, digamos assim. E eu gostei muito dessa ferramenta. Ela é muito racional. Ela é muito racional. Não esquecer que Kardec fala isso e os espíritos lembraram lá no Livro dos Espíritos. A emoção, a paixão, é como um corcel. É uma força poderosa, mas sem controle é um desastre. Quem faz o controle? A razão. Por isso que nós estamos numa religião que é conhecida também como fé raciocinada. Fé é lado direito. Mas você tem que combinar com... Senão vira fanatismo. E pode justificar guerras. Tragédias mil. Mas voltando. Então, o Alírio vai mostrar uma ferramenta. É uma técnica chamada parda, que é para exercitar a autoconsciência. Como que eu deixo de ser joguete das minhas emoções? De ter essa tristeza súbita que vem e vai sem que eu saiba por quê. Como é que eu trago isso para o meu domínio, para o meu controle? Então tem uma ferramenta chamada parda. Não é a única que ele mostra. Estou repetindo, é aquela que eu mais gostei. Parda é um acrônimo onde o P, eu olhando para cá quase não vejo ele olhar para lá. O P de percepção. Eu preciso perceber o que está acontecendo. Tomar consciência do que está acontecendo. Então, se me deu aquela tristeza que eu não sei de onde,
Ao invés de ficar ruminando, ou então buscar uma coisa para distrair, eu vou ao encontro dela. Porque é a única maneira de resolvê-la. O que está acontecendo comigo? Comigo! Então eu me permito observar o que se passa no meu corpo e na minha mente nesse momento. Depois que você fizer isso várias vezes, você vai começar a perceber que o que se passa na mente também tem reflexo no corpo. Você vai começar a perceber. Se uma emoção for muito forte, você percebe primeiro no corpo que na mente até. Mas pode se dar o inverso. Então você percebe o que se passa no corpo e na mente. Só que nessa hora nós costumamos querer fugir. Até porque precisa de coragem para fazer esse enfrentamento. Então ele vai falar do segundo passo, que é a aceitação. Precisamos perceber o que acontece conosco e aceitar que aquilo esteja acontecendo. Nessa hora nós costumamos fugir, negar, reclamar, colocar a culpa em alguém, colocar a culpa em Deus, colocar a culpa até na genética, colocar a culpa sei lá em quem. Alguém tem que pagar essa conta. E aí a gente volta para a inconsciência, que é o que a gente normalmente faz. Tem gente que já está no 4º casamento. Por quê? Desculpem, não estou aqui criticando, mas está no 4º casamento. Por quê? O cara está no 4º casamento porque só casa com mulher safada. Mulher que não presta. Ele não consegue ver o que acontece com ele, só vê isso. Já está no 5º emprego, também dá uma azar danada, só trabalha com gente desonesta, gente invejosa. E assim vai. Enquanto nós formos assim, nós não temos solução. Tem pessoa que diz assim, eu não sei o que aquela pessoa tem, que força que essa pessoa tem. O dia que ela me telefona, eu perco o dia. E se bobear, perco a semana. Ou seja, você dá uma força tremenda para aquela pessoa. Ela tem o poder de te desestruturar. E vai continuar tendo. Até o dia que você acordar e fizer a pergunta certa. Aí as coisas vão mudar. Você vai fazer a pergunta de outra maneira. O que existe em mim que me torna vulnerável a essa pessoa? Aí eu começo a arrumar saídas. Então a aceitação é fundamental. Se a gente nega, foge, acabou, não tem parda. Mas se você perceber e aceitar que está com aquela dificuldade, não chame isso de problema, porque tem gente que já dramatiza, já faz um... Não, chama só de dificuldade. Se você aceitar que está com aquela dificuldade, aí você harmonizou a sua mente, nós vamos mostrar isso de forma mais clara, até através de um slide onde a gente vai mostrar do ponto de vista neurofisiológico isso, mas por enquanto vamos ficar aqui. Se você perceber e aceitar, você consegue agora ter calma, serenidade para fazer um movimento chamado reflexão. E aí você vai descobrir uma coisa fantástica. Aquilo que nunca pareceu ter saída, começa a ter saída. Porque agora você consegue enxergar várias opções. Mas enquanto você não alcança esse nível de perceber sem negar, sem brigar, aceitando que aquilo está acontecendo, parar de brigar, você não consegue enxergar opções. Mas se fizer isso, você chega na reflexão. E aí você então reflete. O que eu posso fazer diante disso? Não é o que minha mãe pode, nem meu pai, nem o governo. É o que eu posso. Por isso que em atendimento fraterno, a gente não deve ficar dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer. Nós devemos dizer o que a doutrina orienta.
e não o que eu acho. Nós devemos dizer o que a doutrina orienta e deixar que a pessoa, com seus recursos e possibilidades, tome a decisão. Nunca deu certo a gente querer dizer para os filhos da gente, muito profundamente, o que eles têm que fazer. Nós podemos orientar. Tem casos e casos e casos para ilustrar, mas o tempo conspira contra, vamos olhando para o relógio e caminhando. Então, depois da reflexão, aí você pode tomar uma decisão, decide, o que vou fazer? E se decidido, agir. Vocês já repararam que a gente faz um parda pelo menos no final do ano? Uma vez por ano você faz um parda. Convenceu-nos que no dia 31 de dezembro é hora de você fazer um balanço da vida, um pouquinho assim, o que foi o ano e o que você vai fazer para o próximo. Aí o cara olha meio de banda assim para o espelho e fala, ih, a circunferência está um pouco exagerada. Negou o ano inteiro que estava gordo. Agora resolveu perceber que está e resolveu não brigar. Aceitou, estou gordo. Aí reflete. O que eu faço diante disso? Fecha a boca. Fazer um regime. Ou talvez decida, vou para uma academia. E aí toma a decisão. Bom, dia 1º de janeiro ninguém é de ferro, né? Pela lá, né? E se der uma esticada aí do dia 1º ser no dia 6º, tá vendo? Não, vamos começar numa segunda. Mas toma a decisão. E age. Às vezes age. Durante um mês, durante 15 dias, e depois vai. Aí quando chega no final do ano seguinte, vai rodar o parda e chega à conclusão que fez tudo direitinho. Foi até no D direitinho, mas no A, o que deu? Então por isso que eu gosto dessa ferramenta. Porque ela bota a gente com o pé no chão. Ela serve para você tomar decisão de qualquer coisa na sua vida, inclusive na sua empresa. Experimenta pegar um sujeito que vai lidar com o problema e mal ele começa a ver o problema, ele já quer arrumar culpado, já começa a ficar nervoso, começa a xingar, o que vai dar? Ela é extremamente racional e lógica. Stephen Hayes é um psicólogo americano que teve uma crise de pânico quando ele estava ali, sei lá, 30 e poucos anos, por aí. E a vida dele quase foi a zero. E ele, então, por umas andanças, que ele deixa entrever rapidamente na sua fala, numa entrevista, ele se divorciou da terapia cognitivo-comportamental, recebeu uma verba do governo americano, ele é muito bom, é um cientista, para trabalhar numa outra linha de especialidade, que ele chamou de terapia da aceitação e comprometimento. Achei muito interessante que nas minhas pesquisas, cheguei numa entrevista dele, ela é velha essa entrevista, olha, de 2006, lá da Veja. Ele fala assim, as artimanhas que usamos para não sentir dor, ele é materialista, hein? Interessante, porque o cara é materialista, superou o pânico. As artimanhas que usamos para não sentir dor nos desviam de nossos objetivos. E é por eles que vale a pena viver. Nosso trabalho é ir na direção oposta à de nossos medos. O medo faz o que com a gente? A gente quer correr. Ele diz, você precisa ir ao encontro dele. Tentamos conseguir, com muito cuidado, porque ele é terapeuta, fazer o paciente explorar a tristeza, a depressão e a ansiedade que ele sente para percebê-las e observá-las. Parda.
perceber e aceitar. Tanto que a terapia dele é de aceitação e comprometimento. E ele continua dizendo, como que alguém faz a pergunta para ele na Veja, mas não é um processo muito arriscado, porque a gente acha o seguinte, você está louco? Você está me dizendo que eu tenho que ir ao encontro da dor? Isso é meio ilógico para a maioria da humanidade. Nós precisamos trabalhar muito a nossa cabeça para nos convencermos disso. Então ele pergunta, não é um processo muito arriscado esse de ir ao encontro da dor? O que nós propomos não é tentar mudar os pensamentos ruins, mas que eles sejam aceitos e deixem de influenciar o comportamento do paciente. Todos os estudiosos da mente sabem disso. Se você brigar com um pensamento, ele gruda. Quanto mais você brigar, mais ele gruda na sua mente. Até no processo obsessivo é assim. Kardec diz que a melhor maneira, uma das boas maneiras de você lidar com o seu obsessor é trabalhar a sua paciência. Ele cansa. Agora, tente brigar com ele para ver onde é que vai dar. Ele é movido a ódio. Alguém bota um apelido em você e você leva numa boa, faz brincadeira e gozação. O que acontece? Não pega, não tem graça. Agora, acha ruim para ver e fica brigando. É a mesma coisa. É o que ele está falando aqui. O processo consiste em se distanciar aos poucos de todos os pensamentos, tanto os negativos como os positivos. Tornar observador. Imparcial. É uma coisa que precisa ser treinada. Em alguns treinamentos, a gente tenta mostrar. Ontem mesmo nós fizemos um seminário lá em Araruama, onde nós falamos do pardo e fizemos no treinamento. É rápido. Por quê? Porque o pardo foi feito para você usá-lo na hora que acontecer. Você está na rua, onde for. Deu um pensamento negativo, você liga. Deixa de ser aquele autômato que dá vazão. Você passa a ser uma pessoa mais consciente. Tem que treinar muito. E não treinar a partir de coisas grandes. Você não vai tentar fazer um parto numa crise de pânico. Na hora que aconteceu uma tragédia na sua vida, você vai dizer, isso não funciona. Você vai começar com coisas pequenas. Ninguém começa a dirigir carro no rush. Você começa a aprender a dirigir carro aonde? E vai graduando. Senão você vai dizer assim, essa coisa não funciona. E é até perigosa. Por quê? Porque não está tendo metodologia. Então, o processo consiste em se distanciar aos poucos de todos os pensamentos, tanto os negativos como os positivos. O resultado é que as obsessões vão se diluindo. Obsessão aqui não é no sentido espírita, não. É de ideia fixa, de ideia que martela, que fica batendo na cabeça, aquela coisa insistente. O nosso tempo está praticamente esgotado. Eu vou então dar um recadinho, porque eu não posso deixar de fazer isso. O Lamartine Palhano é uma pessoa que nós trazemos no coração. Convivemos com ele muitos anos em Vitória, em reuniões mediúnicas. É um cientista realmente da área mediúnica. Vocês, se resolverem estudar a obra dele, vão chegar a essa conclusão. Ele escreveu 33 livros, não somente da área mediúnica. E o Lamartine falava uma coisa que a gente fixou, né? De tanto ele falar com a gente. Como nós estamos centrados principalmente em relação aos médiuns, uma coisa que ele constatou, e a gente constata, e vocês também constatam, é que o ser humano, do modo geral, ele tem a mente inquieta. Nós costumamos ficar muito pouco no presente. Nossa mente fica mais no passado e no futuro do que no presente. A mente é inquieta, tem aquela falação mental. Mas o médium, a não ser um médium educado, ele costuma ter isso com muita intensidade, mente inquieta. E ele acha que isso é da mediunidade. A mediunidade apenas contribui de forma indireta, porque mediunidade não é doença. Então, o que precisamos fazer é ajudar o médium a lidar com a sua inquietação mental. Então, um dos livros que ele escreveu, muito interessante, é esse aqui.
Nós temos, inclusive, palestras, já coisas liberadas na internet sobre isso. O livro da prece. Foi feito com um endereço certo, ajudar os médiuns a lidar com a inquietação mental. E o exercício, um deles que você pode fazer, bastam 15 minutos por dia, é fazer uma breve leitura, breves reflexões, e a partir daí você faz a oração. Então, Palhano vai lembrar que breve leitura mais breves reflexões equivale ao que Jesus chamou de vigilância. Começa a bater lá com o outro lado do olho. Vigilância. Porque Jesus não disse orai e vigiai. Jesus falou vigiai e orai. Primeiro vigia. A quem? A nós mesmos. Depois ora. Palhano fala, inclusive, que quando você faz bem esse exercício, você eleva a frequência. O seu obsessor te perde de vista. Que é uma coisa que o indivíduo que está com essa dificuldade começa a perceber. Quais são os efeitos esperados se você fizer isso? A recomendação é que você faça esse exercício, pelo menos de 15 minutos dessa leitura, durante um mês. Você vai sentir entusiasmo, vai sentir desânimo, vai achar que dá certo, vai ficar querendo falar para todo mundo, daqui a pouco você vai achar que não vale nada, que não serve. Você tem todas as possibilidades. Faça durante 30 dias, depois tire conclusão. Mas o que se espera é que você vai começar a aprender a disciplinar a sua mente. Colocar a sua mente onde você quer, e você hoje acha impossível, mas não é. E a partir daí você pode ter respostas muito favoráveis, principalmente relacionadas à ansiedade e depressão. É um fato que vem sendo checado, testado. Quem não quiser acreditar nisso, vá na internet hoje mesmo e veja os benefícios da meditação e veja o que Harvard e outras grandes universidades estão concluindo sobre o assunto. Sem conotação religiosa. Os benefícios da meditação hoje são reais. Dan Harris fala o seguinte: 1950, se você falasse com alguém assim, vou correr, você falava assim, correr de quem? Porque correr, sair correndo pela rua, parece doido. Hoje, quem é que acha que alguém é doido porque corre ou porque faz exercício na praia? Ou que vai para a academia? Pois bem, nós vamos chegar a um ponto que você diz assim, dá uma pausa aqui que eu vou meditar. E ninguém vai estranhar mais. Hoje, se você falar que vai meditar, você pensa o quê? Mas nós somos de vanguarda, nós somos espíritas. Lembre-se que o espiritismo sempre andou na frente. Não é? Então, só lembrar isso, é que você, quando faz a meditação, você coloca o sistema límbico, que está ligado às emoções, sob o comando do lobo frontal, que é a área mais nobre do cérebro. Ao fazer aquele exercício de perceber e aceitar, você não sabe que você está fazendo esse tipo de resposta neurofisiológica. E que vem sendo testado por várias academias do mundo. Então, a mente inquieta, ela pode ser tratada por uma coisa chamada meditação espírita. Se você não quiser fazer o parda, faça, por favor, pelo menos a meditação, ou tente, pelo menos. Porque o espírita tem o hábito de ler, de refletir e de orar. A meditação espírita vai ser apenas uma disciplina. Ao invés de fazer o dia que dá vontade, você faz por disciplina. 15 minutos por dia. Tente. Não custa nada. Você não toma seu remédio? Às vezes, de uso contínuo, regularmente. Por que não faz isso? Faz, tenta. É a sugestão. Nós viemos lá de Vitória para ver se a gente convence duas ou três pessoas a fazerem isso. Porque os benefícios são tão grandes. Se eu fosse contar agora, como a gente pode fazer em seminário, os benefícios, os depoimentos. Gente, se você não quiser acreditar nada nisso, pega a internet, olha lá. Os benefícios da meditação. Não pode espírita, não. Os benefícios da meditação, veja lá o que acontece. Então, nós, como sugestão final, por causa do tempo, diríamos, se você quiser fazer a sua meditação, pelo menos nós fazemos assim, diariamente, pega esses 5 livros
do Emanuel. Que, por sinal, chegamos aqui, tivemos a grata surpresa de ver que os 4 estão aqui. Só não tem o último, que é o Palavra de Vida Eterna, que não é da FEB. Que, aliás, é muito ignorado, talvez por isso. Mas todos eles têm 180 lições. Sugerindo que você faça uma lição por dia. Não é para abrir assim, não. É uma lição por dia. Eu sinto internamente, não tem revelação nenhuma, mas eu sinto que Emanuel, quando fez isso, dentre outras razões, fez para que a gente fizesse meditação diária e, por uma maneira suave, cumprir aquilo que está no Livro dos Espíritos, questão 919. Quando Kardec pergunta como podemos fazer a nossa reforma íntima. E o que eles disseram? Um sábio da antiguidade já vos disse. Conhece-te a ti mesmo. Como eu posso me reformar se eu nem admito que eu tenho uma dificuldade? Então fica aí com os companheiros uma sugestão, uma boa semana, foi um prazer. Que Deus nos abençoe.